Salve, salve! Bem-vindos ao canal História e Capoeira. E hoje nós vamos falar o porquê nós podemos considerar a capoeira a principal cultura negra urbana do século XIX. Né? E será que haviam outras culturas negras? Obviamente, haviam outras culturas negras, né? Havia musicalidade negra, inclusive nas cidades. Né? Havia o batuque, que é um nome genérico, né, usado para diversas musicalidades, mas que já é registrado, este sim, diferentemente da capoeira, já é registrado nas senzalas, né? Ou seja, então no meio rural, já os viajantes já registravam principalmente momentos festivos com batuque nas senzalas. Né? E nas cidades também haviam diversas musicalidades, inclusive o uso do urucongo, né? O nosso berimbau, que não era vinculado à capoeira nesse período, né? Mas já era visto nas cidades, então já era uma musicalidade presente nas cidades durante o século XIX. Mas por que afinal nós podemos considerar a capoeira a principal cultura negra, né, desse período? Bom, para começar, a capoeira estava presente em diversos centros urbanos do país, principalmente nas cidades portuárias, né? Mas não apenas nelas. Então, através de fontes e de pesquisas, nós já sabemos, nós já temos notícias da capoeira em Belém do Pará, em São Luís do Maranhão, em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Né? Então, isso são pesquisas e fontes que nós podemos observar a capoeira nessas cidades, mas provavelmente havia capoeira em outras cidades também. Não me surpreenderia com capoeira em Minas Gerais e até mesmo no sul do Brasil, certo? E por quê? Nós temos que pensar também que a capoeira ela não surgiu nesses centros de forma isolada. Né? Havia uma conexão entre eles. Né? Havia um trânsito de pessoas, inclusive de escravizados, entre esses centros urbanos, principalmente pela navegação de cabotagem, que era uma forma mais fácil de se transportar mercadorias e pessoas também entre esses locais, porque não havia cidade, não havia estradas, né, nem meios de transporte melhores, né? Mas havia navegação de cabotagem, então havia sim trânsito entre esses locais. Bom, além disso, a capoeira é uma cultura que estava presente nas três principais formas de vida lúdica urbana do século XIX. Né? E essas três formas eram as festas católicas ou procissões, os desfiles militares de bandas militares e o carnaval, que era basicamente o intrudo no século XIX, né, nesse início, meados do século XIX. Então essas três formas de vida lúdica urbana, elas eram formas que eram momentos onde a população ia para a rua, né? Eram expressões populares de rua. Né? Então as festas católicas ocorriam na igreja, mas em volta ocorriam as festas profanas, né? As comemorações e festas profanas. O desfile militar também saiu pelas ruas da cidade, com bandas tocando. E o carnaval era o momento das ruas. Né? Então era um momento de algazarra, de encontro, de multidões, e os capoeiras adoravam esse momento. Mas para além disso, a capoeira não era algo pontual, era algo do cotidiano dessas cidades. Né? Então era uma prática cotidiana, inicialmente de escravizados e depois com a presença de brancos, de libertos, de brancos e até estrangeiros na capoeira. Né? Então foi uma prática amplamente difundida. Né? Como eu já disse em outro vídeo, ela sempre teve esse aspecto lúdico, musical, violento, né? De camaradagem, de briga, de conflitos. Ela sempre foi envolta nessa dialética de significados. Um dos fenômenos mais incríveis da capoeira é a formação de grupos, né? Que eram na verdade gangues, ou na palavra da época, maltas de capoeira. Então essas maltas eram grupos
ligados a uma territorialidade nas cidades, né, formados a partir de capoeiras que disputavam poderes, né, e transitavam de forma violenta, desafiando a polícia no meio urbano. O Rio de Janeiro foi o principal polo da capoeira nesse período, né? Como já disse em outro vídeo também, era a capital da corte, era a capital do Império Português até a independência do Brasil, né? Depois virou a capital do Império Brasileiro, o principal porto escravocrata do período. Então, realmente era o principal núcleo da capoeira do século XIX. Então, no Rio de Janeiro nós podemos observar esse fenômeno das maltas de uma forma muito evidente, muito expressiva, né? Então as maltas eram ligadas a esses territórios, formaram federações de maltas, né? Então várias maltas juntas se ligaram e disputavam o poder nas cidades. E depois houve um envolvimento com a política, né? Então os capoeiras se envolveram ambos com os partidos liberal e conservador, né, a partir da segunda metade do século XIX, e atuaram coibindo eleitores, né, destruindo comícios, fraudando eleições. Então a capoeira era uma força política, inclusive, a partir da segunda metade do século XIX. Certo? Então, se for estabelecer uma comparação da capoeira, eu diria que a capoeira ela é próxima ao que hoje seria o tráfico de drogas e a milícia no Rio de Janeiro, né? Comparando o principal polo da capoeira no século XIX com um dos principais locais de tráfico de drogas e de milícias urbanas atualmente, né? Então, do mesmo jeito que o tráfico atualmente é tido como uma atividade clandestina, perigosa, uma ameaça social de bandidos, que se formam grupos que disputam, né, os territórios, a capoeira era a mesma coisa no século XIX, e também a capoeira se ligou à política, né? Então, assim como as milícias, os políticos do poder se utilizavam da capoeira para se manter no poder, para coibir a população, né? Se usavam da violência da capoeiragem em seu favor politicamente, certo? E aí é possível se questionar, talvez você já tenha ouvido alguém fazendo esse questionamento, que eu acho um questionamento justo até, né? Mas a capoeira era a mesma? A capoeira daquela época era a mesma de hoje? Né? Ou qualquer violência urbana era considerado capoeiragem? Realmente havia isso, alguns relatos de prisões. Há muitas prisões que são tidas como prisões de capoeiras, mas na verdade não aparecem apenas o uso de navalha ou até arremesso de pedras, né? Qualquer tipo de violência urbana muitas vezes era enquadrado em casos de capoeiragem. Só que se você olhar mais detalhadamente, você percebe que sim, esses casos de violência urbana, inclusive com a navalha, eram típicos de capoeira, né? Ou seja, eram as mesmas pessoas que estavam envolvidas nas maltas, que estavam envolvidas nesses complexos rituais de passagem que existia dentro das maltas. Eram as mesmas pessoas que usavam de golpes clássicos da capoeira, né? Para se defender e se usavam para atacar e para se defender nas ruas. Então a cabeçada, né, e o rabo de arraia, por exemplo, além da rasteira, né, são golpes clássicos que nós podemos conectar à capoeira desde o início do século XIX até atualmente. Então, para além de outros fatores, como já disse em outro vídeo, que é essa questão da dialética de significados, né, que sempre permeou a capoeira, ao mesmo tempo uma luta, uma dança, uma brincadeira com musicalidade, camaradagem, violência, né? Isso sempre houve, e para além disso nós temos essas conexões através de golpes, né? E também da ginga, porque havia ginga assim nessa capoeira, não é talvez essa ginga que nós estamos acostumados hoje em dia, né? De 3 tempos, uma ginga mais formalizada, mas acho que nós podemos chamar de ginga esse movimento corporal afrodiaspórico, né?
Então sim, havia ginga na capoeira desde esse início do século XIX. Então eu creio que são muitos motivos que nós podemos sim conectar essa capoeira e afirmar que era a mesma coisa, né? Lógico que não era igual, a cultura ela vai se transformando, mas sim, essa capoeira das maltas e dos capoeiras nas ruas é totalmente passível de se conectar à capoeira que nós fazemos hoje em dia. Além disso, se pegar as notícias de capoeiragem do início do século XIX, nós vemos que a capoeira, essas notícias são muito parecidas, né? Então, as atitudes dos capoeiras, né, de enfrentar a polícia, de disputas entre si, do uso da navalha, de porrete, de bengalas. Então, tudo isso também permeia essas notícias de jornal desde o século XIX até o século XX. Tá certo? Então, se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreve no canal e aguarde o próximo vídeo que nós vamos falar sobre a capoeira no início do século XIX, detalhando melhor como era essa prática. Beleza? Salve, salve, até a próxima!